Muralha vai cair, muralha vai cair. Uou. Bom dia a todos, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo esse vídeo. Que a paz de Cristo seja independente de todo mal. Uma linha de pensamento que separa a vida e a morte da nossa consciência. Irmãos, quando mais uma vez vamos falar sobre intervenção divina. Na intervenção divina, temos 4 espíritos que sempre vai ficar de pé. Os 3 espíritos que vai vir limpo, Deus viera dar para a humanidade profetizar sobre ele, na liberdade de nossas expressão. Lembre-se que a liberdade de expressão, ela sempre dá liberdade para você expressar, mas não para você agredir os seus irmãos, ok? Agredir os corpos, porque se você agredir, se torna ato satanismo, fazer a oblação ao satanismo, que é onde que você pede o sacrifício do seu irmão em forma de justiça. Isso não é fé, tá? Isso é propagação. Se você criar ideologia violenta, tudo aquilo que leva as pessoas a desfalecer, à morte, não se trata de fé. Portanto, olhe para esse gráfico, ok? Entenda esse gráfico. Palavra, vida, corpo, glória. Cada um desses tem um príncipe vigiando esse espírito para Cristo. Cada um deles tem um príncipe, por exemplo, a palavra aqui, Moisés, ok? A vida, Elias, ok? O corpo, João Batista, ok? João Batista. E por último, Pedro. O Pedro é onde que nasce o Cristo, é onde Pedro, né? Cristo nasce, Pedro é o filho de Cristo, ele representa a consciência humana, nossa consciência. Se você sabe que não pode bater, por que você vai bater sabendo que está errado? É satanismo. Ao contrário disso, se torna satanismo. Mas enquanto nas Guerras Frias, Pedro vai representar a liberdade de expressão de cada um dos corpos de Cristo, ok? Então, aonde Deus vier a dar o Espírito para a humanidade se expressar, ok? Espírito, corpo, e do outro lado, Cristo. Ok? Não sei se tá pegando a gravação tudo, ok? Mas tudo bem. Olha. Esses 3 Deus viera dar à humanidade. Poderia ser, mas não é, né? Adão, Eva, né? E aqui é uma intervenção divina, né? Geralmente ele não recebeu um nome ainda dentro dessa, ok? Dentro dessa situação ele não recebeu o nome. Por quê? Ele foi propagado pelo anticristo, criaram o anticristo. Então, ele criaram o anticristo. O anticristo vem aqui, corpo,
espírito. Bom, acredito que dê para entender, ok? O quadro é mais ou menos uma ilustrativa. Como eu já venho dito, não tenho condições de estar gravando esse vídeo, né? Tô limitado, mas não, foca aqui. Se vocês entenderem isso, vai ser bom. Para a gente entender o anticristo, a gente temos que voltar aqui do outro lado, né? Nesses perfeito que Deus criou na sua glória. Ai, que bonito! Palavra da vida antes do corpo, e a glória vem para dar consciência. Esses daqui sempre vai ser o preferido de Deus, certo? Não se misture aqui, ok? Esses daqui sempre vai ser o preferido de Deus. Vai ser sempre o preferido de Deus, esses dois. Que preferido? Aqui, deste lado de cá, a consciência, ok? Essa consciência, ela vai poder ser atos consciente e inconsciente. Quando ele se manifesta consciente, ele é filho de Cristo, ok? Filho de Cristo, ele é filho de Cristo. Isso sem antes pedir o sacrifício, porque se ele pede o sacrifício, ele vai desligar de Cristo, né? E vai para fora representar a humanidade. Uma coisa que você tem que reparar, veja esse espírito aqui, ele está limpo, ou seja, ele está nu, ele não tem palavra, porque foi dado aos príncipes para ele profetizar no Cristo, entende isso? Para que nós possamos ter a liberdade de se expressar, de começar a fazer uma mediação entre a humanidade e os príncipes, para que não é para a glória de homem, esquece isso, é para a glória de Cristo, é Cristo, tá? Porque o Cristo, olha, irmãos, todas as pessoas, hora nenhuma a gente está lutando para a salvação individual das pessoas. Não há luta para a salvação individual, e sim pelo mundo globalizado. O mundo globalizado, né? Aqui do lado a glória e aqui Cristo sempre vai ficar dividido no meio, porque aqui está vazio, aqui vai para cá. É esse aqui que nós estamos interessando, no mundo que Deus interessa, ok? Deus interessa no mundo globalizado. Deus, quando você fala assim, Jesus veio salvar o perdido, né? Tudo bem, salvou, né? Mas por isso ele teve que sofrer as consequências, mas a intenção sempre era o mundo globalizado, para que eles pudessem ser retratados juntos com um só pensamento, para que esse daqui represente a mediação entre a vida e a morte, entre aquilo que é e não é, ok? Vamos voltar aqui para esse lado, ok? Aqui esses dois juntos gera o ato consciente. A palavra da vida gera ato consciente, mas para ele ter a palavra da vida, ele tem que estar na presença do corpo. O corpo tem que estar presente, ok, irmão? O corpo presente, isso sim gera a palavra da vida. Se você tiver com seu corpo, a sua palavra precipitada, não gera uma palavra da vida. Você tem que estar no exato momento certo, na sua ação, nas condições de ser relacionável. É só isso. Você, por exemplo, se você estiver dentro de um trabalho, né, você tem que apresentar a sua obra. Se você não apresentar a sua obra e só a fala não produz obra. A fala, ela faz uma mediação, ela traz uma mediação entre uma coisa e outra, mas ela não tem obra, tá? Você fala assim, eu amo, o quanto você ama? Você tem que perguntar isso, o quanto você ama? Se o tanto que você ama é o tanto que você está disposto a se relacionar pacificamente, né? Digamos pacificamente, sempre esperando os resultados bons, os resultados ruins,
sempre esperando seus inimigos ou amigos se movimentar para que você deixe ele confortável, não desconfortável. Porque se você precipitar, você vai ficar perdido, porque a maioria das pessoas, elas propagam a falsidade de um e do outro. Então você nunca vai saber quando ela está falando a verdade ou quando é mentira. A palavra não é uma ação, é só isso que vocês entendem. Então, a palavra da vida com o corpo, na presença do corpo gerado, consciência e a glória. Olha, essa glória, ela também ela pode ser carnal, né? Gerar para sua vida própria, ou ela pode ser espírito. Se ela for ato consciente, espírito, ela vai se tornar filho de Cristo, ok? Ela vai se tornar filho de Cristo. Ela vai se tornar filho de Cristo, tá? Mas se você sacrificar, por exemplo, aqui nessa situação, né, tinha Emanuel e Jesus, ok? Nessas conflito aqui de corpo e espírito, você está vendo que aqui também tá, esse espírito está limpo. Não tem ninguém profetizando sobre ele, porque ele vai representar a divisão de bens, o direito de se expressar de cada um, cada grupo religioso, cada pessoas, cada humanidade, todas as partes vai ser representado por espírito puro. Porque quando você tem a palavra, você tem que produzir vida, você tem que voltar aqui e produzir vida para que ele volte para Cristo consciente, certo? Esse é o Filho de Cristo. Porém, aqui Jesus mata o corpo, o Emanuel, e o que a gente temos? Então nós não temos mais a palavra da vida, nós temos a palavra da morte, porque a consciência foi morta. Essa ideia, ela vem para globalizar o mundo, né? E se globalizando o mundo para ter uma palavra unificada, lembrando sempre os planos de Deus para a sua vida, para a vida do seu irmão, para todos, ok? Então Jesus, ele mata ele, e o que acontece? Aqui acontece uma inveja. Jesus deixa de ser espírito e passa a governar no lugar de Emanuel. Aí você fala assim, aonde que está escrito isso na Bíblia? No livro de Gênesis. O livro de Gênesis, eles explicam toda a Bíblia. O livro de Gênesis, exatamente. Aí Caim mata Abel, governa no lugar do Abel. Por quê, irmão, que ele invejou esse lugar? Porque aqui tem vida. Aqui ele não tem vida. Aqui ele vai ser revenerado, ele vai ser glorificado com o falso Cristo. Lembra? Que esses daqui, parte desse Cristo aqui, ele vai para fora. E é por isso que Pedro nega Cristo, ele nega o falso Cristo, nega o falso corpo e nega o falso espírito. E esse Jesus aqui, ele é falso, esse Jesus. Por quê? Não é totalmente falso. Eu quero que vocês entendam isso. Por quê? Eu tenho o meu Jesus, eu posso transformar ele em coisas boas e em coisas ruins. O meu corpo é o próprio Jesus. Mas eu posso transformar ele em coisas boas e em coisas ruins. Entende isso? Porque aqui, esse Jesus aqui vai ser eu mesmo. O meu corpo, cada corpo hoje no mundo todo, cada corpo representa Jesus. Agora, se você ir lá e servir o seu irmão, né, você está produzindo um Jesus bom. Se você bate no seu irmão, você vai produzir o Jesus mau, né? É como se Jesus matasse, roubasse, essa coisa. Não estou falando que é o contrário disso, mas quando ele cai na divisão de bens, ele já não tem mais, porque ele foi para a glória com Deus, está glorificado com Cristo, porque Jesus não é nada mais, nada menos do que Pedro, a glória de um corpo comum. Entende isso? Ele é a glória de um corpo comum. Ele não é Cristo, ele não é Deus, ele não é nada disso. Ele é eu, ele é você, é cada um desses corpos que estão por aí. Agora, se o seu Jesus é bom, parabéns para você, né?
você realmente está produzindo a sua fé conforme a vontade de Deus. Agora, se o seu Jesus é mau, eu lamento muito, né? Pelos seus maus comportamentos. Irmão, entenda isso, fica claro? Jesus, esse Jesus falso, sai da sociedade e mata Emanuel e governa no lugar de Emanuel. Então, Jesus, ele é Emanuel, ok? Aqui ele tenta voltar, mas ele não consegue mais voltar, né, em determinada situação, porque ele vai ficar aqui para representar o meu bom comportamento e o meu mau comportamento. O meu bom comportamento, ele explica a minha origem, aquilo que Deus determinou quando ele vier a criar o meu corpo no paraíso, tá? Aí, quando ele vai para fora, ele já vai representar um espírito de criação. Ele já vai agir por interesse, né? Tudo se for um interesse. Um mundo globalizado, sei que tem lá, irmão, interesse. Dinheiro, sexo, tudo. Irmão, é interesse. Não tem nada a ver com a sua vida, com a sua origem. As coisas que vai para fora do seu corpo não pertencem a você, a sua origem. Ele pertence aos seus interesses próprios. Irmão, entende isso? Esse blog diário vai ficando por aqui. Que a paz de Cristo seja independente de todo o mal. Uma linha de pensamento que separa a vida e a morte de nossas consciências. Obrigado.